Buenas tardes, mi gente. Estoy acá con Maristela, que es la guía turística aquí del Museo Municipal Luzeiros del Sul, en Caçapava del Sul. Tenía subido un video ontem, pero no estaba ela aqui. Hoje ela vai falar sobre um pouco das coisas do museu e da história. Podemos falar? Hoje a gente está em Caçapava do Sul, né? Onde é a nossa segunda capital farroupilha. Temos a nossa padroeira, Nossa Senhora da Assunção, a nossa igreja matriz. Depois nós temos rochas, segmentos de rochas, fósseis, Tortuga. todos encontrados aqui. Né? Aqui são peças da época de Dom Pedro, né? Da época da guerra. Farroupilha. Da Guerra Farroupilha. Lembrando que aqui tinham carreteiros, né, que usavam, e as carretas eram que nem... de cavalo. Cavalo, meio de transporte, né, que era usado para... As placas, antigamente. Usado para carregar os alimentos, para fazer o transporte de pessoas. Yeah. E aí tinham placas e carteiras de condutores. Sim. Esta é uma música. Essa aqui é uma peça que chama gramofone de maleta, né? Que era o nosso primeiro som. Se usavam muito também os ferros de passar roupa, né? Que eram feitos com brasa, colocada a brasa dentro do ferro, aonde passava a roupa. Já. Hay radios antiguos, Rádios todo. antigos, Las máquinas câmeras. fotográficas. Aqui nós tivemos um cinema, onde era rodado a trilha sonora, né? Aqui eram os lampiões, também muito usados, né? Se usava ali dentro querosene e tinha um pavio onde era aceso para fazer a iluminação. Alguns modelos, né? Ao longo do tempo. É na muñeca? Uma boneca que era, né, das princesas, da época das princesas. Também a parte de porcelana, né, onde era pintada, muitas pintadas à mão, né, açucareiro ali onde era usado para o açúcar, na mesa, e de barro, né. Já. Relógio antigo também? Relógios antigos. Las A fotos. máquina de costura, onde era usado com a manivela, a mão, onde as senhoras faziam os trabalhos manuais, trabalhos de bordado e costura na máquina. Já. Vamos ver o que mais. Há roupas também, não? As roupas do carnavalesco, né? Os carnavalescos de primeiro, muitos deles ganharam o título do Rio Grande do Sul. Caçapava trouxe 3 ou 4 vezes o título de primeiro lugar do Rio Grande do Sul. Aqui os huesos de dinossauro. Os ossos de dinossauro encontrados no nosso interior. Como é o nome de dinossauro bicho mesmo? preguiça, né? O dinossauro pesava em torno de 6 a 8 quilos, né? Mira, parece comia humano ou não? Não, acho que Carnívoro. não, né? Mira a gente comer os huesos antigos, pues. Esses foram os fósseis que foram encontrados. Lembrando, gente, que ayer eu tinha filmado aqui o mesmo museu, pero não tinha como é este? La guia. Latino-americana. Não, la guia, tu, pues. Não tinha, eu falei sozinho, não sabia a história. E acá também as moedas de antigamente, não? Moedas antigas, né? O dinheiro que usava antigamente. Antigo, casas, prédios que nós temos tombados ainda pelo Patrimônio histórico. Isto. O dinheiro aqui, Mira, né? gente. As cédulas em papel e as moedas. Isso não era real antes, era quê? Cruzado. Cruzeiro, depois foi cruzado. E hoje é real. De real a gente não tem nenhuma aqui. Né? Reais não, cruzeiro. E tem 2 cruzeiros, valor... 10 ali, né, também. Já. É como uma coleção de dinheiro antigo. Aqui as máquinas, né,
Lembrando que bem antes, né? Este é o computador. A nossa máquina era com fita, né? Onde você digitava aqui assim, saía ali a escrita. Hoje nós temos a evolução do computador à era digital, né? Esse é computador antigo. Calculadoras também. Vejamos que como era pesada, ó, muito Calculadora. pesada, né? Uma calculadora. E hoje a gente pega uma calculadora na mão. Esse no celular. Esse é caixa registradora. Essa aqui é do mercado, né? É mercado. A registradora de mercado. Aqui já vem mais a parte ligada mesmo a nós mesmo, que é a parte gauchesca, né? Que são A os cultura de lampiões, Rio Grande. as gaitas, bandones, o gaúcho, né? A réplica do nosso gaúcho. Isso aqui as máquinas, né? Onde se marca o gado, né? O sim. dono da fazenda marca seu gado. São marcas que são registradas pelo município. Fogão de chapa, né? Panela de ferro, chaleiras de ferro. E mais relógio. Algumas peças de relógio, né? Que eram usados, geralmente o relógio de bolso, né? Usada pelos senhores. Sim. Aqui são os apetrechos campeiros, né? Do cavalo. Então, aqui são rebentes, né? Que o gaúcho usa. Estribos, onde o gaúcho monta no cavalo e coloca o pé para ter a segurança, o apoio no animal. Esse animal geralmente ele é ferrado, né, ferraduras. Aqui o freio é um outro apretexto também usado no pescoço, na boca do animal, que é para te direcionar o freno. animal. Isso se chama freio. Alguns modelos mais antigos, como aquele ali, ó. Imagina que tudo aquilo ali ficava dentro da boca do animal. Nossa. E hoje se passa a usar mais esse aqui, né? Alguns modelos também de estribos, né? Que foram ao longo do tempo, fivelas, bombas. E esta coisa aí é para colocar os pés, não? Isto aqui é um que era mais fechado, mais usado pelas madames, né? Essa mulher usava esse. Damas, né? As fivelas, né? Onde aqui também mostra o animal e tem todo né, uma explicação, né, de cada pretexto, né? Algumas dessas ponteiras aqui, ó, eram usadas no próprio arreio, né? Mas como um enfeite mesmo, né? E acá? Prata, né? Aqui também, ó, vejamos que aqui eram ó, as peças que eram usadas nos arreios. Né? Aqui o canhão foi muito usado na guerra. Nós não chegamos a ter propriamente uma guerra aqui. Né? Ela não chegou a acontecer, né? E este usava no canhão? Isso, usado no canhão. Aqui sim, ó, lanças. O combate aqui em Caçapava foi usado muito com lanças, né? Combateram a cavalo com lanças, né? As disputas, né? Por terras, pelo povoado. Aqui, isso aqui, ó, funciona para fazer, era para usar, para fazer o arroz, descascava o arroz. Milho também, não? O milho, a canjica, né, que é muito usado por nós. Pedras também encontradas na nossa região que foram petrificadas. Ou árvores, não? Isto. E isso do quanto que é? Isso aqui é uma máquina de aplicar veneno, tá? E também existe muito, nós não temos aqui no museu, mas é muito usado ainda aqui, a máquina pro arame, para espichar arame, para fazer as divisas de campo. Tá? Mas essa aqui era para aplicar veneno nas plantações. Sim. Tá? Aqui pro café, tá? Pro fumo, né? E mais um lampião. Aqui os cadeados, né, que eram usados na época do Império, tamanho, né? E uma balança? Uma balança de precisão ali, que é de peso, né? Acho que até 20 quilos aquela ali, uns 50, 30 quilos. E acá as fotos? Aqui as fotos antigas, né? Não são de coisas daqui, acho que é Porto Alegre aqui, tá? Acho que é mais direcionado à nossa capital. Na capital de acá. Do Rio Grande do Sul.
Isso aqui era muito usado pelos carreteiros, né? baú. Os cavaleiros, para carregar suas roupas, seus pertences. Baú. Isso. E tipo as princesas, né? As mulheres dos senhores feudais usavam mais aquele vestidão grande e tal. Armas também, né? As armas, este eu estava falando ontem, no vídeo anterior. Pontas de lança. Isso para que serve? Esse seria para olhar assim. É, tipo uma luneta, né? Luneta, não? Isso. Isto é lá. Porque eles ficavam escondidos, né? Nas trincheiras, esperando que viessem os inimigos, né? Era o nosso brasão antes, né? Aqui também, né? Algumas... aqui uma espada, que também é muito usada. Mas esta .50 aqui, metralhadora, .50 e também existia no passado? Sim. Sim. Aqui estão as facas, cuchillos. Também, os cantil onde usavam, né? Para tomar água. E essa coisa é bomba? Uma bomba isso essa? aí, isso aí era uma proteção. Proteção? De porteiro, de morteiro. Morteiro. Esse é como bomba, pois? Isso, também ali embaixo, ó, como, né, dos como é que é? Projétil? Não é projétil? Projétil. 37 milímetros desse. Isso, para ver o quanto, né, já era potente, né? Aqui seria também facas, né? E essa estátua? Esse caso aqui é nosso Sepete Araju, né? Que foi um combatente De los indios. dos índios. E acá? Aqui é a parte das armas também, mas aqui espadas, né? Daquela época. Aqui é uma parte mais moderna. Seriam os nossos, uma exposição de fotos dos nossos patronos dos festejos populares da Semana Farroupilha. Todo ano é escolhido, né, e aí eles vieram para nossa galeria. Nossa bandeira, município. As armas também, mas alguma coisa mais antiga, ainda mais além, né, daquelas de lá. Sim. Mais da parte da escravidão mesmo, da época dos índios. Pedras encontradas no nosso município, na nossa região. Somos ricos no calcário. E esse aqui é o primeiro moinho que servia para moer. As pedras? Isso, de calcário. Aqui são Aqui são os mapas, né? De Revolução Farroupilha ainda. Lança, né? E aqui onde colocavam os escravos, né? Para amarrar os escravos e para colocar na prisão. Um hino nacional lá. Ele Caçapava, não? Isso, o jornal. Né? Acho que um dos primeiros jornais foi o Povo. Aqui sim, aqui é a parte dos escravos, né? Onde era o tronco, né? Onde eles amarravam os escravos para judiar. Isso era o quê? É o tronco que se chama, onde colocavam eles nos pés. Para bater? Isto. Aqui é a corrente, né? As correntes, portanto elas eram potentes, né? Aqui é a algemas, ó, do tempo dos escravos. E ali uma das chaves, né? Provavelmente usariam aqueles cadeados de lá. A construção, uma foto da construção da nossa igreja, a fonte do conselheiro, uma fonte que abasteceu a cidade, que fica bem ali na esquina de baixo. Sim. Carros que usavam para fazer o transporte dentro da cidade, o transporte de água para abastecer a cidade primeiro. E esses são os escravos da época, os então? Escravos da época, exatamente. Ou seja, são empregados, não? Geralmente sim, né? Bueno, gente, una historia bien bonita, como toda la ciudad donde pasamos, ahí las historias que contaron ahí en los vídeos. Y aquí una historia más bonita que encontramos en la ciudad de Caçapava. Y con mi amiga acá también explicando cómo es la historia. Y bueno, y quiero agradecer a todos ahí que estén pendientes de mis videos. Y quien no me ha suscrito a mi canal, que se suscriba.
Ya pues si quiere comentar, comenten ahí alguna cosa de la historia que vives por acá en Caçapava que ver mis videos. Y hasta el próximo video. Y agradezco mucho también la oportunidad de estar aquí con Maristela. Estamos aqui, né, no horário de segunda a sexta, das 9 da manhã às 15 da tarde, para receber nossos turistas, nossos visitantes. Somos uma cidade de muitas lutas, mas de pessoas muito hospitaleiras. Obrigada a você também e que Deus nos acompanhe e nos permita para muito mais. Y ya, entonces hasta la próxima, gente, con más una historia de otra ciudad.